Olá, pessoas! É sempre muito bom ter você de volta aqui no canal Tríade, o canal da informação, da cultura e da educação, é lógico. E hoje, com uma entrevista para lá de especial. É isso aí. Meu convidado de hoje não poderia deixar de ser, é um cara para lá de especial também, é um grande ator. Ele vai contar para a gente aqui sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Enfim, vai ser mais um bate-papo delicioso que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes, vamos dar um oi aqui para quem já está entrando no chat, dando boa noite, o Jorge Franco, sempre marcando presença aqui no canal Tríade. Jorge, beijo no coração, meu querido. Ritinha Torres, minha queridíssima Rita Torres, beijo no coração. E vou mandar um beijo aqui especial para minha mamãe, a dona Lucimar, que com certeza está acompanhando o nosso programa também. Dona Lucimar, beijo no coração, te amo, te amo, te amo. Bom, vamos lá. Vou dar o currículo, vou falar sobre o currículo do meu convidado de hoje. Presta bastante atenção, hein? O cara é bom, é o cara. Olha lá. Ele é licenciado em teatro pela Faculdade Paulista de Artes, licenciado em artes cênicas. E é mestre em artes cênicas também pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. É isso aí, e pela UNB também. Além de ser mímico, além de ser iluminador, enfim, ele é um cara multi, assim como eu. É isso aí. Eu estou falando do meu grande amigo e grande ator, Daniel Prata. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Tríade, meu querido Daniel. Olá, Flávio, muito obrigado aí pelo convite. Você está me escutando bem? Sim, Ah, perfeitamente. maravilha, maravilha. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom poder conversar com você e é sempre bom poder conversar sobre teatro, sobre cultura, né? É uma Enfim, delícia, né? sim. Bom, vamos lá, Daniel. Eu vou fazer a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados, tá? Não é porque você é meu amigo que você vai escapar, não. Ai, meu Deus do céu. Tá preparado? Não sei, não sei. Vamos O, descobrir. o tempo dirá, né? Vamos lá, conta aqui pra gente, Daniel. Qual foi a origem de tudo? Quando é que tudo começou? Quando é que você encontrou o teatro ou vice-versa? Ah, caramba. Essa é uma pergunta que de vez em quando passa assim pela minha cabeça, sabe? Porque assim, já são quase 20 anos trabalhando com teatro, e quando eu olho para trás, eu às vezes me pergunto o que me levou a isso, né? Porque pelo menos eu não consigo me ver fora desse universo. E aí eu acabo sempre voltando para o mesmo lugar. Eu estava no final da adolescência, ali com 17, 18 anos, e eu tinha crises e mais crises de depressão. E justamente no momento onde eu me via muito sozinho, muito isolado e, e sem vontade de fazer nada, eu resolvi me desafiar e conhecer novas pessoas. E aí eu me inscrevi. Eu tinha um amigo que já trabalhava com teatro, eu perguntei para ele, então, que curso você recomenda, né, para mim, que não penso em trabalhar com isso? Eu só quero um curso bacana, um curso responsável, que eu possa conhecer pessoas e me desinibir, enfim, ficar mais feliz. Ele me recomendou um curso, e aí eu fui entrando, eu fui fazendo os espetáculos, fui conhecendo as pessoas, eu fui me envolvendo com o contexto. Quando eu vi, eu já estava numa próxima peça, e aí quando eu percebi, eu já comecei a trabalhar com isso. E aí foram, falando assim, parece tudo muito rápido, né? Mas foram alguns anos que foi um degrau atrás de um degrau, atrás de um degrau. Então, desde você ouvir críticas assim de pessoas mais experientes, mas que estão ali contigo, críticas duras, né? Falando
Críticas que a gente nunca gosta de ouvir, porque são críticas que não servem para muita coisa. É aquela crítica, desiste. Aquelas que só te derrubam. Que só serve assim para você. Não serve para nada, né? Eu nem sei o que você faz com esse tipo de crítica. Que você não se aproveita em nada isso. Até o momento que você começa a receber críticas positivas e reconhecimento. Então, essa evolução também, ela é muito significativa. E eu acho que eu continuo hoje muito mais por uma questão não só minha, mas também por uma responsabilidade com o próximo, sabe? As questões que a gente pode levantar. Então, começou por uma questão de saúde mental, né? Saúde mental e inteligência social, e hoje ela é uma questão muito mais social para mim. Hoje, tá no teatro tem muito a ver com as questões que eu consigo levantar com o meu trabalho, sabe? Uhum. E aí, Daniel, conta pra gente assim, ó, o antes e o depois. Quem é o Daniel de antes e o Daniel de depois que começou a fazer teatro? Depois que foi picado pelo bichinho aí do teatro. Olha, eu posso te dizer que o Daniel de antes era uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa extremamente. Uma pessoa que precisava de um cuidado especial, sabe? O Daniel de hoje é uma pessoa que amadureceu, né? Não só pelo trabalho, mas pela idade. E é uma pessoa que enxerga a vida não com um otimismo ingênuo, mas enxerga a vida com uma leveza maior. Uhum. Maravilha. E assim, ó, na tua opinião, qual é o papel social do ator? Eu acho que o ator, e não só, eu não digo aí o ator isolado, mas eu acho que da equipe, né? Acho que a equipe vai muito junta. O papel social, tanto do ator como da equipe, é levantar questões. É muito mais do que dar respostas ou entreter, é levantar questões que possam levantar outras questões, para que cada um dos espectadores possa trazer a própria resposta para aquelas questões, sabe? Uhum. Entendi. E você acha que os desafios, assim, de quando você começou a tua carreira para agora, os desafios mudaram na nossa, no nosso ofício? Olha, eu acho que os desafios, eles são os mesmos, mas com uma cara diferente. Então, assim, existe o desafio do público, existe o desafio da criação, existe o desafio da resistência, de permanecer. E, bom, isso sempre existiu. Só que cada geração, cada época, ele se apresenta com uma cara diferente. Então eu acho que seria isso. Os desafios são os mesmos, só que cada hora eles estão com uma roupa nova. E assim, em termos de produção, assim, de montagem, né? Hoje em dia a gente não vê mais, não ouve mais falar daqueles grandes clássicos do teatro, né? Aquelas peças maravilhosas. Uhum. Você acha que isso está fazendo muita falta ou ainda existe? Eu acho. Eu não acho que faça tanta falta. Mas é uma pergunta difícil essa, hein? É uma pergunta difícil. Eu diria, na minha singela opinião, que os clássicos eles são necessários para que a gente possa partir de algum lugar. Então, é interessante que
os clássicos não predominem a cena, é interessante, porque isso significa também uma autonomia de criação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer dos clássicos, porque, afinal de contas, eles são clássicos. E isso significa muita coisa. Eu não posso abandonar um Nelson Rodrigues, eu não posso abandonar um Plínio Marcos, eu não posso abandonar um William Shakespeare, eu não posso abandonar um Goethe. Eles precisam existir, nem que sejam com roupas novas. Uhum. E você, porque assim, as pessoas falam que esses clássicos, né, eles não são comerciais. Se você leva isso para um teatro, é mais difícil você levar público do que ter um espetáculo mais comercial. Você concorda com isso ou não? Não, não, isso aí eu acho besteira. Eu não concordo, porque, primeiro que o comercial, a gente acaba colocando o comercial muito numa superficialidade, né? Que a partir do momento que a gente vende ingresso, tudo de certa forma vira comercial. Mas os clássicos, eles não precisam estar com cara de clássico. Eles não precisam. Eu não preciso fazer o Romeu e Julieta sendo o Romeu e Julieta, né? Eu posso trazer o Romeu e Julieta numa outra roupagem. Eu não preciso fazer o Shakespeare simplesmente como Shakespeare. Eu posso trazer com uma nova roupa e de repente ele vem como 10 coisas que eu odeio em você, um filme que já também nem é tão novo assim. A gente pode encontrar no nosso contexto como vestir essa roupa nova. Até porque esses clássicos, eles têm uma característica de universalidade, de atemporalidade. Então, de certa forma, eu acredito que eles conversam com uma boa parte do mundo ocidental. Também é bom a gente lembrar isso, né? A gente está falando aí de Ocidente. Então, a gente fala da gente mesmo, não dá para a gente querer tratar do mundo inteiro. Mas eles têm um quê de universalidade da gente, né? De nós que somos ocidentais. Então, talvez trazer com uma versão própria, com uma outra interpretação, com um contexto atualizado, pode ser que isso seja mais interessante do que eu trazer a cena da sacada com as roupas bufantes e toda a poesia em vez de uma prosa. Acho que eles podem estar presentes, mas de uma maneira mais palatável. É como a questão dos temas universais, né? Amor, traição, eles estão presentes em tudo, mas contados de uma forma diferente, né? De uma forma diferenciada. Por exemplo, a Megera Indomada virou novela, virou Cravo Rosa e fez sucesso. Aí a gente vai dizer que uma novela não é comercial. O Cravo Rosa, inclusive, mês passado estava em cartaz. Então, assim, é extremamente comercial. Mas, ao mesmo tempo, é um clássico. Mas qual é a tua opinião assim sobre os musicais? Principalmente os inspirados em Broadway, aquela produção maravilhosa. Eu não sou um grande fã de musical. Mas eles, dentro do estilo deles, eu reconheço a importância deles. Eu só acho uma pena que os grandes musicais de sucesso, eles acabem se limitando a importações da Broadway ou biografias, né? Nós temos muitos musicais que por vezes não têm não ganham a mesma projeção que um espetáculo importado da Broadway. E aí por que é uma pena? Porque quando a gente importa esse tipo de espetáculo, a gente não cria nada, né?
A gente só reproduz. Aí eu acho uma pena, porque a gente não levanta questões, né? A gente só imita. E para imitar eu vejo Netflix. É um espetáculo de diversão, só de entretenimento, né? É, né? Porque a gente não traz a nossa versão como, por exemplo, você vai ver, não sei, você vai ver, sei lá, o Beetlejuice, né? Você vai ver o Beetlejuice em São Paulo, não vai ser uma versão paulista do Beetlejuice. Vai ser uma versão gringa com atores brasileiros. Então não tem criação nenhuma. Inclusive não pode ter. Não é nem que é uma preguiça, não pode. Senão é multa. Senão cancela a temporada. Senão é um monte de coisa. É pesado o acordo. Você vai ter a Bela e a Fera, não vai ser uma Bela Fera brasileira. E aí eu não digo que tem que ser na selva e tudo isso. Não vai ser uma versão nossa. Vai ser a Bela e a Fera da Broadway. A mesma coisa é o Rei Leão. A mesma coisa é, sei lá, Hair, enfim, qualquer desses musicais que são importados, principalmente da Broadway, né? Já Uhum. diferente, aí a biografia aqui ela entra num outro lugar, né? A biografia é uma criação. Eu digo que é uma pena porque acaba que você fica limitado a esses dois gêneros para ganhar uma grande projeção, né? E tem tanta coisa bacana, sabe? Eu não vou nem falar de Uhum. Gota d'Água, porque isso é chover no molhado, mas tem tantas outras produções que, para eu que não sou o público, me encantam assim. E entende? A gente poderia estar mais preocupado em criar do que em importar. Mas aí também a gente entra na bilheteria, né? E a Uhum. bilheteria, ela hoje ela é discrepante quando você traz um da Broadway, quando você cria alguma coisa nova. Por exemplo, um musical muito bom que é nosso, é uma criação nossa, e até pouco tempo atrás ele estava em cartaz, são os Boêmios de Adoniran Barbosa. É incrível, é lindo, e é nosso, sabe? Então, tem muita coisa interessante que a gente pode frequentar. Uhum. Sim. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o Felipe, que também está acompanhando a gente. Felipe, beijo no coração. E respondendo a sua pergunta, Felipe, o programa de sexta-feira não disponibiliza certificado, tá bom? A entrevista de cultura não tem certificado, só os da semana, segunda, terça, quarta e quinta, ok? Mas fica aí com a gente que você vai ganhar um certificado maravilhoso que é de conhecimento sobre teatro. Estamos falando com um especialista em teatro. Aliás, mestre em teatro, né? Então, esse é o nosso certificado, ok? O Beijo para você e certificado, obrigado pela companhia. o certificado é o quentinho no coração. E nesse friozinho que está fazendo. Pois é. Ô, Daniel, quando você vai ao teatro só como espectador ou você vai ao teatro como aquele ator que vai observar as falhas, vai, enfim, o crítico, né? Você vai ser o espectador mesmo ou o crítico? Então, você sabe que isso acontece muito, né? E aí eu Ah, acho que não é só com a gente, é com qualquer trabalho, né? Você começa a viver aquilo com cada vez mais frequência e você acaba sendo um crítico de quando você vê o mesmo trabalho, ou você vê algo positivo, ou você vê algo negativo. Eu, por muito tempo, eu fui esse espectador chato, que ia no teatro e aí começava a reparar, mas olha só essa interpretação, não ficou bom. Olha essas luzes. Ah, mas espera aí, se mexeu assim, por quê? Ah, nossa, que bom isso aqui. Ah, não. Então, e eu acho que isso tira muito o prazer de você estar ali, sabe?
Então, de uns anos para cá, eu tento ir no teatro livre, assim. Eu tento não me preocupar com isso. É claro que, assim, pode ser que, às vezes, alguma coisa chame a atenção, tanto positiva como negativamente. Mas, há uns bons anos, eu tento ir leve, sabe? Assistir a um espetáculo. Não me preocupar em julgar nada. Porque senão eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando 24 horas por dia e eu sinto que eu não aproveito como eu poderia aproveitar. Aquilo não chega em mim como poderia chegar. E é aquela história, né? Eu sempre penso assim: a pessoa fala, nossa, Flávio, você é tão tímido, como é que você pode ser ator? Mas eu não sou ator 24 horas, né? Eu sou uma pessoa, Exatamente, um ser humano normal. exatamente. É exatamente isso. A gente tem uma vida, né? Não é só porque eu amo fazer o que eu faço, independente de tudo, enfim, que faz parte, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, como tudo. Mas eu não sou 24 horas isso. Então, tudo bem, eu sou diretor, mas eu não quero estar dirigindo os espetáculos que eu não fui chamado para dirigir. Então, às vezes eu não quero nem os que eu estou dirigindo, porque a equipe está no momento chato. Sempre tem um momento chato, né? É muito legal o processo, mas tem um momento que, enfim, não anda. E esse momento é meio chato. Mas também é bom, porque muitas vezes é ele que vai engrandecer a obra lá na frente. E eu não quero estar 24 horas nisso, então eu vou leve, me preocupo em assistir. Então, eu, por exemplo, falando em musical e em assistir como espectador, eu fui no SESI assistir da Paulista à Consolação, do Paraíso à Consolação, e assim, eu me senti como espectador vendo um musical super difícil, não é difícil no sentido técnico, mas difícil para o espectador. Então, assim, também não é abandonar tudo. Eu percebo que aquilo é difícil de digerir, porque é uma proposta. Mas, assim, eu adorei. Eu adorei. Eu não sou o público de musical. E eu adorei como espectador. Aí depois, se a gente for conversar tecnicamente sobre o espetáculo, pode ser que a minha opinião mude um pouco. Mas eu, como espectador, eu me diverti um monte, vi várias possibilidades. E é muito legal também você ver, e como espectador, mesmo sendo uma pessoa da profissão, porque você percebe possibilidades e não limitações, sabe? Eu sinto que quando eu assistia e era muito cri-cri, eu percebia mais limitações. Ah, isso não ficou bom. Ah, não gostei. E não sei o quê. Quando eu vou mais aberto, eu percebo muito mais possibilidades. Então, olha que caminho legal. Olha isso aqui. Ah, olha só o que ele fez. Pô, que bacana. Sabe? Também tem um pouco disso. Sim. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o Lincoln, que está acompanhando a gente aqui também. Lincoln, boa noite, meu querido. Obrigado pela companhia. Beijo no coração. E você que está aí acompanhando, faça os comentários aí no chat, faça perguntas também para o Daniel, que ele vai responder na medida do possível aqui, tá ok? Fiquem à vontade para rechear aqui a nossa entrevista, que está para lá de interessante. Ô, Daniel, aí agora sim, ó, deixa eu te perguntar. Fala. Como é o teu processo de construção de personagem? Você é aquele tipo de ator que vai a campo ou não? A campo você diz como se fosse um laboratório, né? Isso, exato. Tá. Eu por muito tempo, eu busquei o laboratório em si. Então, observar as pessoas, ir nos lugares onde aquela personagem talvez frequentasse, talvez vivesse. Mas hoje, não necessariamente. Hoje eu percebo que para mim essa é uma ferramenta que existe,
mas também é muito sobre o Daniel e essa personagem, sabe? Então, muito mais do que isso para mim, tá? E é uma questão que eu fui percebendo ao longo do tempo, não é uma questão de certo e errado. Até porque eu não acredito muito no certo e errado. Tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona para cada situação. Mas hoje eu vejo muito mais o meu processo de criação como o Daniel se colocando naquele contexto, daquela personagem. Então, como sou eu naquele contexto? Então, eu tento perceber o contexto. Até porque, né, aí a gente vai naqueles clichês de comentar certas coisas. Se eu vou fazer um assassino, eu não vou no meio de um monte de assassinos para descobrir como é que eles conversam e eles agem. Da mesma forma que se eu for, sei lá, meu personagem, ele trabalha no cassino clandestino. Eu não vou atrás de um cassino clandestino. Ou então tentar encontrar a organização de uma bet, né? Para Ah, descobrir como é que os cassinos clandestinos, as bets e outras coisas funcionam. você encontra o personagem dentro de você mesmo. Então, eu busco compreender o contexto. E aí eu vou atrás de referências que possam me apoiar nesse contexto. Mas tem muito essa questão do método, né? A questão da atuação do método. E o método, ele não necessariamente significa um laboratório, mas ele é uma técnica de atuação. Ele pode ser feito, ele pode ser feito em casa, ele pode ser feito no estúdio, ele pode ser feito na sala de ensaio. Eu não preciso necessariamente ir para luz para descobrir como as pessoas que habitam aquela região elas existem, sabe? Eu posso ir, mas é muito mais sobre mim nesse contexto, sobre o Daniel nesse contexto, que vai ser diferente do Flávio. Imagina só, vou eu e você para o mesmo lugar, a gente faz o mesmo laboratório, a gente busca a mesma imersão, vão sair coisas completamente diferentes. Então isso significa que é muito mais sobre o Flávio, sobre o Daniel, do que sobre o laboratório em si. Porque no fundo sou eu e você que vamos fazer a personagem. O laboratório é uma ferramenta. E como toda boa chave Phillips, às vezes eu preciso fazer mais força, às vezes não, né? É isso aí. Daniel, você é praticante do teatro físico, né? E usa o método Sanford-Meisner. Explica para a gente o que é isso, como funciona. Então, aí são coisas diferentes. O método Sanford-Meisner, ele está ligado ao método que eu acabei de falar contigo. Então, o Meisner, o Sanford-Meisner, ele é uma dessas pessoas que teve uma grande proximidade com o Hector Studios. Ele fez parte ali do Hector Studios e teve um momento que cada um dos integrantes começou a desenvolver as suas próprias técnicas a partir dali. E o Sanford Meisner, ele é uma dessas pessoas. E aí ele tem uma técnica que é comumente chamada de o método. Já o teatro físico, ele não necessariamente tem uma pessoa que criou, mas são várias escolas diferentes que se comunicam. Então a gente tem aí muito da pantomima, da mímica dramática, da mímica moderna, a gente tem muito da dança contemporânea e teatro físico, eles estão muito juntos, num ponto onde a gente não consegue necessariamente categorizar, porque não se sabe onde um encontra com o outro, onde o outro encontra com um.
Então, só fazer essa diferença, que o Sanford Meisner, ele é um método de interpretação. Já o teatro físico é um pote, né, de conhecimentos, assim, de diversas pessoas. Mas sim, sou um praticante também disso, principalmente voltado à mímica. O meu grande lance aí no teatro físico é a mímica. Isso fez parte da tua tese de mestrado ou não? Isso não fez parte da tese de mestrado, mas ao mesmo tempo nunca deixou de fazer parte de mim, assim. Então sempre estava ali. Olha só, a Yara comentou aqui. Pô, bacana. Yara Lawrence, grande atriz, grande amiga. Beijo no coração, Yarinha. Ela disse que amou o comentário sobre o laboratório e bateu com o que ela pensa em relação ao Ai, que bom, laboratório. que bom. É a forma como eu vejo, né? E aí não tem uma coisa de certo e errado, como eu disse. Mas é uma ferramenta, né? A gente tem que saber usar as ferramentas ao nosso favor. Então, voltando A sua tese de a minha mestrado. tese de mestrado, ela começou de um jeito e aí ela acabou se transformando em outra coisa. Então, eu fui muito mais com uma ideia de fazer sobre a fisicalidade, sobre o risco e sobre toda essa gama de variedades, né? Mas enfim. Oh, Lu! Oi, Lu! Tudo bem? Lu Pereira, mais uma grande atriz, acompanhando a gente aqui. Lu, beijo no coração, minha querida. Obrigado por acompanhar. E ela disse que te conhece a você e a sua esposa. Sim, conhecemos sim. Ah, que bom que ela está aqui. Fico feliz. Muito bom pela sua companhia, Lu. Muito feliz. Obrigado, Yara. Legal ter vocês. Pô, saudade também. Vamos marcar um lanchinho, comer um pastel. Um pastel de feira. E aí, ela acabou se transformando porque eu tive a felicidade ou a infelicidade de passar uma pandemia lá fora. E aí, durante a pandemia, eu acabei me vendo com uma possibilidade muito mais interessante de pesquisar. Outra coisa, que foi justamente esse momento único que a gente estava vivendo, esse fenômeno que estava assim no seu formato mais incipiente, né, no começo, que eram essas produções audiovisuais dos espetáculos de teatro. Então, logo que estava no começo da pandemia, antes de fechar tudo, começou, isso lá em Portugal, né? Isso começou a sair uma peça aqui, uma peça ali, nesse formato, muita coisa de acervo. Então, muita coisa mal filmada, eu não digo mal feita, mas que não comunicava, porque era muito mais documental do que comunicativo. Então, eu percebendo esse momento, eu voltei a minha atenção para isso. Então, a minha dissertação de mestrado, ela se tornou muito mais um olhar histórico e catalográfico desse momento do que necessariamente da fisicalidade, né? Claro que eu percebo a fisicalidade no vídeo e como isso ajuda na comunicação, mas foi muito mais esse momento de analisar o início, a transformação e para onde estava arrumando essa produção audiovisual, né? Foi um momento muito rico, apesar de muito doloroso também. Uhum. E aí, Daniel, você fez o teu mestrado em Portugal, né? Sim, Na Universidade de Lisboa, em Portugal. Aí Universidade Final de Lisboa. a minha pergunta é assim: Portugal, em termos de teatro, de artes cênicas, ela é alinhada com o Brasil?
com os atores brasileiros e as atrizes? Ou é uma coisa completamente diferente, é outro universo? Ou é tudo igual, só muda o endereço? Olha, não é completamente diferente, mas ao mesmo tempo a gente vai por um caminho um pouco mais ousado. Então eu diria que as nossas inquietações, a nossa contemporaneidade é bem diferente das inquietações e contemporaneidade deles. Então, eles vão muito mais para o clássico do que a gente. Talvez seja essa uma diferença, assim. Eles são muito mais tradicionais na forma de interpretar, na forma de escrever uma dramaturgia, na forma de olhar para a cena. Mas isso não quer dizer que eles não percebam as manifestações cênicas que estão acontecendo no mundo. Agora, nós brasileiros, a gente tem naturalmente, a gente tem uma inquietação muito mais antropofágica, assim, eu diria. Então, a gente tem algo que eu acho maravilhoso e que eu acho que talvez seja o grande trunfo da nossa contemporaneidade, né? E aí eu falo desde semana de 22 para cá, 1922, não 2022. Semana de Arte Moderna. Exatamente. Eu acho que é esse se auto comer, né? A gente pega essas referências, a gente mastiga e a gente devolve da nossa forma, assim, a nossa maneira. E eu acho que isso é o mais incrível É que a quase gente. como se fosse um manifesto antropofágico, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que esse é o nosso grande tchananã, assim, sabe? É aquilo que é o nosso charme, a nossa potência. Tanto que a gente vai ter aí o Teatro Oficina como uma grande potência assim, mundial, né? Porque ele faz justamente isso. A gente vai ter o Teatro Arena, que também faz isso, só que numa questão mais política. A gente tem vários expoentes que fazem isso. Então, acho que aí está a nossa diferença para o resto do mundo e principalmente em relação a Portugal. Portugal ele é muito mais clássico, muito mais tradicional. A gente vai ter intervalo em filme, sabe? Você vai no cinema e aí o filme tem um intervalo onde tem um tempinho para você sair, comer alguma coisa, voltar. Dependendo do filme, respirar, né? Então assim, é difícil imaginar que eu vou assistir um filme de 2 horas e vou ter um intervalo ali no meio para comer alguma coisa, sabe? Mas eles têm isso. Então é uma maneira muito mais clássica de ver a cena, muito mais ortodoxa, eu diria. Europa, né? Eles são muito mais assim para a cena, né? Salvo algum país ou outro, como a Alemanha, a Inglaterra também um pouco, mas nem tanto. Você acaba tendo essa visão mais retilínea, né? Do que se deve fazer. Acho que é muito isso. Aquela imagem de um teatro bem feito, que a gente também tem aqui, mas eu diria que a nossa potencialidade, o nosso charme, não está num teatro bem feito, e sim está num teatro ao nosso estilo, né? Que a gente devora e devolve. Uhum. E aí a gente, voltando no começo, a gente pode pegar os clássicos e fazer exatamente isso. Eu acho que a gente só ganha. A gente pega eles, a gente devora eles e a gente devolve eles. Sabe? Ah, é isso aí. Ô, Daniel, agora vamos entrar no nosso tema, né? O tema principal que eu escolhi. Já vou falar por que eu escolhi esse tema, que é teatro, a arte que vive em mil formas. Então, eu escolhi esse tema porque você é um ator, é um cara que é como eu, né?
A gente que trabalha sem patrocínio, que trabalha sem... Não é uma imagem muito conhecida assim, né, publicamente, através de novelas, principalmente, né? Então, a gente acaba fazendo mil coisas, né? A gente faz tudo, a gente escreve, a gente dirige, a gente monta figurino, a gente atua, enfim. E você é um cara desse estilo, né? Você acha que isso te fez um ator assim mais seguro ou não? É, Um ator mais pé no chão? é uma pergunta até parar um tempo assim para responder, porque eu não sei se mais seguro ou mais pé no chão, mas assim, as funções que eu fui desenvolvendo com o tempo, elas surgiram tanto de uma necessidade, mas também de um prazer em fazer elas a partir da continuidade, né? E eu acho que quanto mais você tem uma percepção da cena, então, por exemplo, quando eu ilumino uma peça, quando eu me proponho a me relacionar com esses refletores, quando eu começo a pensar o espetáculo a partir da luz ou da ausência de luz, eu me relaciono com a cena de uma forma. Quando eu começo a me relacionar com a direção e eu começo a elocubrar na minha cabeça, a pensar como essa cena vai se desenvolver, para onde ela vai rumar, o que esses atores estão trazendo, eu me relaciono de uma outra forma com a cena. Quando eu penso um texto e independente de se isso vai acontecer, Opa, peraí, congelou. opa, Tua voltei. imagem, tua imagem está congelando, peraí. Tá. Agora Foi? voltou. Foi. Tá. Então, se eu começo a escrever e ver para onde essa dramaturgia vai, eu também me relaciono de uma outra forma com a cena. Se eu atuo e aí eu tô dentro da peça, eu crio uma personagem, eu tô com a escuta atenta e eu me movimento pelo palco, eu também me relaciono de uma outra forma com a cena. E assim vai indo para cada função. Então, eu acho que assim, independente do que levou a assumir outras funções, eu acho que você, nem que seja por curiosidade, a se aventurar por essas outras modalidades, né, essas outras funções, você ganha outros olhares de relação com a cena. Então, isso sim eu acho, eu não sei se é a palavra mais seguro ou pé no chão, mas me deixa mais consciente da cena. Me deixa com a escuta mais aberta para a cena, sabe? Então, se eu prestar atenção nessas coisas, eu consigo ficar mais presente ali, mais pronto, É mais porque disposto, acaba se sabe? transformando numa coisa, um trabalho artesanal, né? Sim, Quase sim. literalmente falando, que a gente faz tudo, a gente monta tudo, então exatamente é essa sensação que dá que você falou. A gente acaba estando mais na cena, né? Dentro de todo o processo. Mas assim, eu acho que não precisa ser a busca de todo mundo, né? Então, assim, eu quero me concentrar em ser só ator, mas é interessante que você vai investigar, assim, né? Para do lado do técnico ali, ó, do iluminador, conversa com ele, tenta entender o que que é aquilo. É tão bom o ator que sabe se posicionar na luz, sabe? Então, assim, nem que seja para isso, né? Já é um ganho enorme. Então, assim, é,
entender cada atributo da cena só vai te agregar. E aí você não precisa trabalhar com isso. Mas conhecer, eu acho que é muito positivo. É muito positivo. E só tem Uhum. a agregar. Aí sim, eu acho que você fica mais ciente, né? Talvez essa seja a palavra, mais ciente Uhum. do que está Faz acontecendo. parte da curiosidade do ator, né? É, porque um ator que sabe se posicionar na luz, ele tem algum conhecimento de luz, sabe? Ele Uhum. não precisa saber para que serve e nem que refletor é, mas ele sabe se relacionar com a luz. Isso é extremamente importante. Uhum. O ator que sabe observar a cena, ele não precisa saber de direção, ele nem precisa saber por que aquela cena está acontecendo. Mas se ele sabe observar a cena, ele vive aquilo muito mais fácil, muito mais natural. E aí não é naturalismo, é natural para ele, sabe? Não é um esforço, ele não precisa pensar na hora de agir. Ele só vai, ele pensa dentro da cena. E isso é extremamente importante. Não precisa ser um diretor. Se ele Uhum. entende o texto, e percebe como esse texto é escrito, ele consegue perceber melhor o contexto dele, descobrir melhor intenções, movimentações. Isso é extremamente importante. Então, você se relacionar com as outras funções, aí sim eu acho que você se torna um ator mais poderoso, mais potente. Aham. Bom, agora antes de fazer a próxima pergunta, eu vou colocar um trechinho aqui de um vídeo, né? Ai, Para a meu gente Deus. assistir. Ai. Tão rápido. O hoje logo virá ontem. O amanhã logo virá ontem. Tudo logo virá ontem. Aos poucos estamos virando ontem. E é isso que eles querem. Que tenhamos medo de deixar de ser hoje para virar ontem. Mas nós nunca seremos ontem. Sempre somos hoje. Eles é que viram ontem aos poucos, enquanto nós permanecemos. Por isso, é importante que não percebam o que percebemos. Porque se perceberem o que percebemos, não seremos mais capazes de perceber o que percebemos. Então devemos perceber o que percebemos, percebendo que eles percebem o que percebemos quando somos percebidos por quem nos percebe. Caso contrário, tudo virará ontem. Até os sonhos. Pois é quando estamos felizes e sonhando com dias melhores que eles mudam tudo de lugar. E os sonhos viram ontem, sem nunca ter sido hoje. Muito bom. Ô, Daniel, esse é o trecho do espetáculo Não Deixe que Eles Percebam, né? A dramaturgia tua, não é isso? É verdade. E eu vi um comentário assim bem interessante sobre ele, que é uma trama de mistério, onde o amanhã nunca chega, o hoje é cheio de incertezas e o ontem ficou para trás. É exatamente Explica um isso. pouco isso para a gente. Essa peça, Não Deixe que Eles Percebam, é o trabalho autoral mais recente que eu tenho com a minha companhia, que é a SV Lab. E ele trata sobre uma coisa bem simples e ao mesmo tempo muito complicada, que é o que acontece com a gente quando a gente vira ontem. Então, o que acontece com a gente quando a gente deixa de ser hoje? Porque nesse texto, quando as personagens deixam de ser hoje, elas esquecem o que aconteceu. Porque tudo vira ontem. Então é como se elas reiniciassem um ciclo que vai
ali, ó, só girando, só girando, só girando. E aí, sempre que eles viram ontem, pum, tudo se apaga. A partir disso, porque esse é um texto pandêmico, a partir disso a gente foi percebendo algumas coisas. Por quê? Porque esses dois lojistas, eles viram ontem sempre que eles demonstram algum tipo de humanidade. Então, eles trabalham numa loja que vende de tudo. Porém, se eles atendem mal um cliente, eles podem virar ontem. Se eles ficam felizes demais, eles podem virar ontem. Se eles têm fome, eles podem virar ontem. Se eles reclamam muito, eles podem virar ontem. Se eles têm sonho ou alguma expectativa de que aquela situação melhore, eles podem virar ontem. Porque eles, que a gente não sabe quem são, controlam esse contexto. E também, se eles perceberem que esses dois lojistas têm alguma noção do que está acontecendo, eles viram ontem. Então, cada demonstração de humanidade faz com que eles se transformem em ontem. Ao mesmo tempo que cada demonstração de automatismo, cada demonstração de que eles estão virando um robô, faz com que eles se permaneçam no hoje. E aí a gente se aproxima de algo que cada vez ficou mais claro, né? Que esse texto, ele trata de diversos sintomas de síndrome de burnout. A partir dessa descoberta, a gente começou a trazer psicólogos para conversarem com o público após cada apresentação. Então, a gente começou a trabalhar ele de uma forma... essa peça foi levantada depois da pandemia, com experiências próprias também, porque a Karina, que é a minha parceira, ela chegou durante a pandemia, enfim, a gente estava em Portugal, né? E ela acabou indo trabalhar numa loja. E ela trazia esses relatos, os companheiros de trabalho dela também traziam diversos relatos, os mais absurdos possíveis. Isso, junto da minha experiência com a pandemia, resultou no texto Não Deixe que Eles Percebam. E conforme a gente ia montando, a gente percebeu que essa dramaturgia ela trazia diversos sintomas da síndrome de burnout, que realmente foi algo que eu passei na pandemia. E, bom, tá chegando setembro, logo mais é setembro, né? E esse tema volta muito forte, porque a síndrome de burnout, se não tratada, pode levar a um transtorno depressivo, que se não tratado, enfim, setembro amarelo. E é um texto muito importante para mim. A gente acabou de voltar de BH com ele, a recepção foi muito boa. É um texto que é uma comédia, mas é uma comédia que te deixa angustiado, assim. Porque é uma comédia que ela trata do tempo, e esse tempo que consome a gente, né? E no final a gente tem um público muito entusiasmado para trazer relatos, sabe? A gente tem uma resposta muito boa, o público gosta, mas essa peça existe para o momento final. Ela existe para a conversa com o público, ela existe para a conversa com o psicólogo, ela existe para a gente conversar sobre as questões que foram levantadas. Então, eu diria que ela existe para responder aquela pergunta que você me fez no começo. Para que serve a nossa função hoje em dia? E aí eu te digo que serve para isso, para levantar questões. E aí o público responde em casa. E ainda, pegando o gancho aí, né, do papel social do ator, vamos falar um pouco sobre o espetáculo HIV no Tribunal. Opa, legal. Conta aí pra gente. O HIV no Tribunal, ele já não é uma peça autoral minha. Nessa eu tô bem tranquilinho, só como ator, ali, tchuri-tchuri.
Mas é um trabalho muito, muito importante também e tem uma função social muito grande. Veja só, eu não sabia onde estava me metendo. Eu estava no Instagram, lá, todo prosa, vendo coisas, editais e tal. Me depara com uma publicação. Precisamos de atores para o manto da invisibilidade, um projeto assim, assim, assado, e não sei o quê, com ensaios na região central de São Paulo. Ah, legal. E aí tinha uma imagem de um mímico ali, ó, fazendo uma paredinha com a cara branca. Falei, tá aí, deve ser um projeto de mímica. Eu sou mímico, vou participar. Bacana. Mandei, eles gostaram do meu currículo, dos vídeos que eu mandei, me chamaram. Quando eu cheguei lá, eles trabalham, é uma ONG, é um Instituto Barong, inclusive se chama Barong porque foi uma ONG criada num bar, então Barong. E aí eu me deparei com um grupo que trabalhava teatro do invisível, que é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, eu só tinha estudado, que é justamente o teatro, uma das vertentes do teatro do oprimido, ali do Boal, onde a gente encena pequenas cenas, como se não fosse teatro, no meio dos populares, assim, das pessoas, levanta questões, discute, às vezes se inflama, às vezes é só uma conversa, e aí depois a gente conversa com eles, fala, não, isso aqui é teatro, tá tudo quietinho, tudo tranquilo. E aí, como é uma ONG voltada para questões do HIV e de pessoas que vivem, né, com soro positivo, surgiu essa peça, o HIV no Tribunal, que é justamente a minha personagem, que ela é acusada de transmitir propositalmente HIV para a esposa. Não propositalmente, né, de maneira culposa. Ela não contou que estava com HIV, mas sabia, e acabou infectando a parceira. E é isso que faz com que a parceira da minha personagem leve para o tribunal. Ela me acusa. Ah, você sabia, você me passou, você não poderia ter feito isso. E isso aí é uma desculpa para a gente informar as pessoas. Então a gente fala o que é PrEP, pelos testemunhos, né? Então tem vários testemunhos, vários profissionais que vão ali dar o depoimento a favor de um ou contra o outro. E esses depoimentos eles vão informando o que é PrEP, o que é PEP, quais são os lugares onde você pode se informar e se tratar, né? Porque você não precisa ter AIDS, você pode só ter o HIV. E é muito bacana porque vem no momento em que o Brasil ele está cada vez com maior número, com mais casos de HIV. Então, a gente não é de hoje que a gente deixou de ser um exemplo mundial. A gente está correndo atrás do prejuízo, assim. E as pessoas não sabem muita coisa. Muitas pessoas não sabem o que é PrEP, não sabem o que é PEP, não sabem do exemplo que é o estado de São Paulo para o Brasil inteiro com relação ao tratamento de AIDS. E eles vêm demonstrando tudo isso. Então, é uma peça muito bacana, muito gostosa. Ontem eu voltei se não me engano, da 25ª Convenção Nacional sobre STs. E a gente apresentou essa peça lá no Rio de Janeiro. Então é um trabalho muito bonito, assim, sabe? Muito esclarecedor. Nessa convenção, a gente apresentou para pessoas que são pesquisadores, que são estudiosos, são profissionais da saúde. Então é um público especializado, mas a gente fez uma apresentação no Emílio Ribas para pessoas que não são especializadas, não todas. E você vê na reação das pessoas como elas se identificam com aquilo, como elas descobrem coisas que elas não sabiam, como elas percebem que uma pessoa vivendo com HIV ela não necessariamente vai transmitir o vírus se ela fizer o tratamento correto. Então, a gente também luta para quebrar preconceitos, sabe? Para que essas pessoas possam viver dignamente.
sabe? É muito, muito gostoso, assim, poder participar desse projeto. Maravilha. Daniel, infelizmente a gente está chegando para o finalzinho aqui da nossa conversa, que está para Puxa, lá de agradável, mas o tempo voa, né? passou muito rápido. Passa muito rápido quando a gente está falando de coisa boa, de coisa agradável, que é a arte, que é o ator, com esse papel social maravilhoso, né, que a gente tem. Mas, enfim, estamos chegando aí no finalzinho. Eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, falar sobre os projetos novos, sobre os teus contatos, como é que a gente faz para entrar em contato com você, sem precisar ir à sua casa, logicamente. É, de repente começa a campainha aqui, eu não vou saber, gente, que negócio é esse? Meu querido, fique à vontade, o espaço é todo seu. Ah, muito obrigado. Eu fico muito feliz, Flávio, por você ter me chamado. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que espaços como esses, eles são muito gratificantes, não só para a gente que está presente falando, né? Mas também por a gente poder tratar dos assuntos mais diversos e ainda assim falar de teatro, porque eu vejo muito teatro... Hoje eu vejo o teatro, as artes cênicas, né? E a gente vai para dança, a gente vai para mímica, a gente vai, enfim, tanta coisa, de uma forma muito social. Hoje o meu olhar para a arte, ele está muito enviesado, não panfletário, né? Não ativista, mas social. Então eu acho que assim, as questões precisam cada vez mais serem levantadas. A gente está num tempo tão difícil, que está dando tantos passos para trás em relação a diversas coisas, e a gente não conversa, né? A gente não fala. E o teatro está aí para isso, para conversar, para levantar questões, para a gente se sentir instigado a se questionar por que disso. Sabe? Eu não quero te dar a resposta, eu quero te dar a pergunta, porque a resposta é você que vai descobrir. E eu espero que você descubra, sabe? Mesmo que não seja a mesma que a minha. E, bom, por mais espaços assim, né? Que a gente possa levantar perguntas e conversar sobre essas questões. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento. E, bom, para vocês me encontrarem nas redes sociais é muito fácil. Eu tenho o meu Instagram, que é @daniel.prata.eu. Então é fácil, eu coloco o Daniel Prata eu, vai aparecer lá esse rapaz barbudo. Vai aparecer eu. Daniel.prata.eu. Tem o Instagram da peça, que se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente está sempre tratando das questões relacionadas ao burnout, né? Porque hoje a gente está muito em cima desse projeto, que eu não deixo que eles percebam. Então é muito fácil também. @ e o nome do espetáculo. @ não deixe que eles percebam. Vocês vão encontrar todas as nossas novidades. Tem o Instagram da companhia, que é @svlab.teatro. E se vocês estiverem curiosos em relação ao HIV no tribunal, é só procurar por Instituto Cultural Barong no Instagram também. Que lá vocês vão ver não só o HIV no tribunal, mas vocês vão ver todas as ações. Eles têm ações muito bacanas relacionadas ao HIV e, enfim, vocês vão se deliciar tanto comigo ou com eles. Acho que é isso. E agora as pessoas vão poder te ver também nessa entrevista, né? Porque fica gravada no YouTube. Então Exatamente. pode ver a hora que quiser. Aqui pela Tríade, disponível 24 horas por dia. Isso. Olha só. Então, E te boa. ver no teatro também, né? Nós precisamos. Sim, precisamos. No momento não estamos em cartaz, mas para o segundo semestre, com certeza. E aí eu te aviso e a gente se fala novamente aí, qualquer coisa. Sim, com certeza. E tem algum projeto assim na gaveta que vai sair da gaveta ou não?
Ou só, por enquanto, só do HIV e não deixe que eles Perceba. percebam. Então, no momento é mais o HIV no tribunal e o não deixe que eles percebam. Existem alguns projetos, mas eles ainda estão num estado muito embrionário. Então, o não deixe que eles percebam aí é o meu projeto autoral do momento, né? É ele que a gente está impulsionando, ele que a gente está trabalhando, aperfeiçoando e levando a diferentes lugares. E o HIV no tribunal é o projeto que eu vou como elenco apenas, né? E se vocês quiserem ver a minha luz, domingo estreia Alto da Compadecida no Teatro Santo Agostinho. Mas aí eu tô como iluminador. É aquele do. É aquele que tá o. O Chicó. Nossa, não sei o nome dele. Quem é o diretor mesmo? É o Saad, né? Tem o do Saad, mas é o do Huber. Ah, tá. É outra montagem. É outra montagem. Esse é o Universo Suassuna. O do Legal. Saad, ele é mais semelhante ao filme. O do Huber, ele é bem a peça de teatro. Então tem algumas diferenças. Se você viu um, é legal ver o outro, que aí você vê as diferenças da peça para o filme. Iluminação de Daniel Prata. Eliminação minha, exatamente. Maravilha. Daniel, meu querido, muitíssimo obrigado por esse tempo que você dedicou aqui para a gente, para a Tríade, para essa conversa tão gostosa, né, que passou tão rápido. Muito obrigado. E já vou deixar as portas abertas aqui do canal para você retornar quando tiver projetos novos, para a gente falar sobre cultura, teatro, que é sempre uma delícia, né, falar sobre isso. Muito obrigado. Voltarei. Legal. Muito obrigado, meu querido. Beijo no coração. Beijo. Tchau. E a gente vai ficando por aqui. E você que ainda não se inscreveu no canal Tríade, corre lá e se inscreve, clica no sininho, dá o seu like, que é muito importante aqui para o canal. É isso aí, curte, né? Dá o seu like. E acompanha a gente aqui todas as sextas-feiras, nessas entrevistas gostosas, maravilhosas. Sexta-feira que vem eu vou entrevistar. Não vou falar. É surpresa também. Então, aguardem a divulgação da próxima entrevista, tá ok? Mas fiquem ligados aí no canal Tríade, que tem muita coisa boa durante a semana inteira. Tem entrevista segunda, tem entrevista na quinta, na quarta, enfim. Tem entrevista praticamente todos os dias. Então, clica no sininho para você receber todas as notificações, tá ok? Muito obrigado a você que acompanhou a gente hoje, ao vivo. Obrigado a você que vai acompanhar depois, né, a entrevista pelo YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira que vem. Tchau, pessoas! Tchau! Beijo! Tchau!